Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então propôs-lhes esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a que se tinha perdido, até que a encontre? E, tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros, todo contente, e indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Palavra da salvação. Comentário Lucas 15, de 1 a 7. Santo Ambrósio. Do quanto foi dito até aqui, aprendemos que não nos devem preocupar as coisas do século, e nem se deve preferir ao imortal o perecível. Todavia, porque a fragilidade humana não vinga firmar os pés nem por um instante numa terra tão escorregadia, o bom médico nos deixou um remédio contra o erro. E como juiz misericordioso que é, não nos nega a esperança do perdão. Aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores. Esse pastor é tão rico que todos nós somados respondemos pela 100ª parte do seu rebanho. Por isso diz: se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto? Os anjos, em serem entes racionais, também alegram-se da redenção dos homens. Digo-vos que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Que isto nos sirva de incentivo para o bem obrar, e que cada um esteja ciente de que sua conversão põe os coros angélicos em júbilo, de quem devemos buscar os favores e a quem havemos de temer de desagradar. Comentário Santo Agostinho. Aquelas 99 que ficaram no deserto representam os soberbos que, carregando a solidão na própria alma, por assim dizer, desejam parecer únicos. Para a perfeição falta-lhes a unidade. Desse modo, quando alguém se aparta da verdadeira unidade, falo por soberba. O soberbo, desejoso de regalar-se com o próprio poder, não busca a unidade, que é Deus. Este atrai todos aqueles que se reconciliaram através da penitência, obtida com efeito pela humildade. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até que a encontre? E que, depois de a achar, não convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Palavra da salvação. Comentário Lucas 15, de 8 a 10. São Gregório de Nissa. Ou ainda, cuido que o Senhor deseja nos dar a conhecer, com a parábola da dracma perdida, que ele não vê benefício algum na prática das virtudes exteriores, a que chama dracmas. Ainda que as possuamos todas, se nos falta aquela virtude que confere à alma a luminosidade própria que a faz semelhante a Deus. É por essa razão que primeiro ele ordena que se acenda ou a luz, isto é, a própria palavra divina que revela o que está oculto, ou ainda a candeia, que significa o arrependimento. Porém, na própria casa, isto é, em si mesmo, na sua consciência, cada um deve procurar a dracma perdida, a imagem do rei,
porque essa não foi de todo apagada, senão que está coberta de sujeira, isto é, da corrupção da carne. Por maneira que, removidas com esmero as sujidades que a empestavam, ou seja, posto em efeito o esforço de retificar a própria vida, a moeda passa a reluzir. Por esse motivo, ao que encontre a dracma perdida, convém alegrar-se e compartilhar de sua alegria com as vizinhas, isto é, com as potências da alma. A parte racional, a concupiscível, a irascível e as demais capacidades, que devem encher-se de júbilo no Senhor. Por fim, para concluir a parábola, acrescenta: assim vos digo que em que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 16. Disse mais: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E repartiu entre eles os bens. Passados poucos dias, juntando tudo o que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a sentir necessidade. Foi pôr-se ao serviço de um habitante daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o seu ventre das landes que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Palavra da salvação. Comentário Lucas 15, de 11 a 16. São João Crisóstomo. Também se estabelece, nas 3 parábolas sobreditas, certa distinção entre o caráter ou disposição interna dos diferentes pecadores penitentes. Num dos casos, o pai acolhe o filho arrependido, depois de tê-lo deixado livre para que viesse a conhecer de fato os bens que havia deixado para trás. Noutro, o pastor busca a ovelha perdida, que não sabe como regressar, carregando-a nos ombros. Nesta última, compara-se o animal irracional ao homem imprudente que, levado por outro, perde-se como uma ovelha desgarrada do rebanho. A parábola seguinte, iniciada por um homem tinha 2 filhos, há quem diga que o filho mais velho simbolize os anjos e o mais novo o homem, que partiu para as terras longínquas quando do céu e do paraíso precipitou-se à terra. E a continuação da parábola interpretam em termos da queda de Adão e do estado em que ele encontrava após ter pecado. Essa interpretação me parece piedosa, não sei, porém se verdadeira. Com efeito, o mais jovem dos filhos vem à penitência espontaneamente, levado pela recordação da abundância passada que conhecera na casa do próprio pai. Mas nosso Senhor, quando veio ao mundo, chamou o gênero humano à penitência, sabendo que o homem sequer cogitava, por sua própria vontade, retornar ao lugar de onde caíra. Ademais, o filho mais velho se entristece com o retorno e salvação de seu irmão, ao passo que nosso Senhor disse que haverá alegria entre os anjos toda vez que um pecador se converter. O filho mais novo partiu para uma terra distante. Não se afastou, porém, espacialmente de Deus, à força da sua onipresença, mas antes pelo estado de espírito. Só assim logra o pecador fugir de Deus e se manter apartado dele. Dizem, pois, as Sagradas Escrituras que o pai dividiu igualmente entre os irmãos os haveres que cabiam a cada um deles, isto é, a ciência do bem e do mal. Verdadeiro tesouro sem fim, contanto que bem empregado. Com efeito, todos os homens, ao nascerem, recebem das mãos de Deus a herança da razão, distribuída de modo equitativo. Todavia, com o transcurso da vida, vê-se que alguns a possuem em quantidade maior, outros em menor. Isso porque,
Alguns, crendo que esse bem pertence antes a seu pai do que a si próprios, preservam-na como propriedade paterna. Outros, porém, acreditando que são proprietários de fato, dissipam-na silenciosamente. Dá-se a conhecer aqui o que é o livre-arbítrio, uma vez que o pai não retém o filho que deseja partir, nem lhe tolhe a liberdade. Tampouco obriga a partir o filho que deseja permanecer, para que não o responsabilizem pelos males que porventura lhe venham a suceder. O filho mais novo distanciou-se não de longura espacial, mas com o extravio de sua mente mesma. Daí partiu para uma terra distante. Ou ainda, diz-se de quem é desprovido de bens espirituais, tais como a prudência e a inteligência, que é guardador de porcos, porquanto nutre na própria alma pensamentos sórdidos e imundos, e faz das más conversas alimento para si. Aos faltos de boas obras, essa comida figura-se-lhes doce, porque ao perverso lhe parecem suaves todos os prazeres da carne, que em verdade enfraquecem e destroem as potências da alma. A Escritura chama landes a esses alimentos de uma doçura infausta, própria dos porcos, a saber, a complacência e o deleite carnal. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 17 a 24. Tendo entrado em si, disse: Quantos jornaleiros há em casa de meu pai que têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava ainda longe, seu pai viu-o, ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e beijou-o. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o vestido mais precioso, vesti-lhe-o, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo gordo e matai-o. Comamos e façamos festas, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a fazer festa. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 15, de 17 a 24. Santo Ambrósio. Muito oportunamente se diz que entrou em si, ele que tanto se havia afastado. Quem retorna a Deus, retorna a si mesmo, e quem se separa de Jesus Cristo, separa-se de si próprio. O filho que carrega no coração o dom do Espírito Santo, nada ambiciona do mundo, senão que conserva seus direitos de herdeiro. Há também os bons mercenários, levados a trabalhar nas vinhas, Mateus 20, e esses não se alimentam de landes e têm pão à farta. Nota como é Deus misericordioso. Depois de ter sido ofendido, não volta as costas ao filho que, arrependido, diz-lhe: Pai, pequei. Eis a primeira confissão que se deve fazer ao feitor da natureza, Pai misericordioso e árbitro de nossas culpas. E Deus, embora de tudo saiba, espera a nossa confissão, porquanto a confissão vocal é de amparo à salvação da alma. Romanos 10, 10. Quem se acusa a si mesmo alivia o peso do erro que carrega. Ademais, o acusar-se elimina a vergonha do pecado e a confissão antecipa-se ao acusador. É impossível ocultar algo daquele que tudo perscruta. Expõe, portanto, sem medo, mesmo que sabes já ser conhecido por Deus. Confessa para que Cristo intervenha por ti, para que a igreja rogue por ti e para que o povo chore por ti. Não temas não alcançar graça. Teu advogado te oferece o perdão. Teu pai te oferece a graça e o teu Salvador te oferece a reconciliação ao amor paterno. Porém, o filho pródigo acrescenta:
pequei contra o céu e contra ti. Ou essas palavras querem dizer que o pecado amiúda os dons celestiais do Espírito presentes na alma, ou ainda que não convém ao homem afastar-se do seio desta mãe, que é a Jerusalém celeste. Ora, quem está prostrado por terra não deve exaltar-se a si mesmo, razão porque acresce: já não sou digno de ser chamado teu filho. E como desejasse ser exaltado pelos méritos da humildade que demonstrara, prossegue: trata-me como um dos teus jornaleiros. Ele corre, pois, ao teu encontro, porque conhece o que meditas em segredo no íntimo de tua alma. E ainda quando estás longe, sai para te receber, para que nada te possa deter. Chegando a ti, abraça-te efusivamente, lançando os braços à volta do teu pescoço, num impulso de amor paternal, no intuito de erguer-te a ti, o filho que fora prostrado por terra pelo peso dos próprios pecados. Prefiro, portanto, ser o filho pródigo do que a ovelha extraviada. Esta é resgatada pelo pastor, aquele, porém, é coberto de honras pelo próprio Pai. Também o vestido significa o amito da sabedoria, com que os apóstolos cobriam o corpo. O filho recebeu assim o primeiro grau da sabedoria. Há, porém, ainda uma outra sabedoria, na qual não sobeja mistério algum. O anel é o sinal da fé sincera e emblema da verdade. Por isso está dito: metei-lhe um anel no dedo. Comamos a carne do gordo vitelo, porque ele foi a vítima escolhida e entregue pelos nossos pecados. E logo anuncia: façamos festa, para dar a conhecer que a comida do Pai é a salvação da nossa alma, e que ele se alegra com a redenção de nossos pecados. Quem viveu, esse é quem pode morrer. Assim, os gentios deixaram de existir e só o cristão vive. Pode-se aplicar essas palavras ao gênero humano. Adão existiu, e com ele nós todos. Quando morreu, todos morremos com ele. Restaurou-se o homem naquele que havia morrido. Também essas palavras se aplicam ao fiel penitente. Não morre senão quem antes vivia. Quanto aos gentios, esses, quando creram, foram aviventados pela graça, e o homem caído revivifica-se por meio da penitência. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e os coros. Chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe disse: teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Mas o pai, saindo, começou a pedir-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Nunca transgredi nenhum mandados teu e nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que veio esse teu filho, que devorou os teus bens com meretrizes, lhe mandaste matar um novilho gordo. Seu pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Era, porém, justo que houvesse banquete e festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Comentário Lucas 15, de 25 a 32, Santo Agostinho. O filho mais velho figura o povo de Israel, que, embora não tenha partido para terra distantes, também não ficou dentro de casa, senão no campo, trabalhando para granjear a faustosa herança da lei e dos profetas. Voltando do campo, foi achegando-se à casa, isto é, aborrecido com o trabalho servil, começou a perceber, através das Escrituras, a liberdade oferecida pela Igreja. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e os coros, que significa: ouviu os que pregavam o Evangelho com palavras harmônicas inspiradas pelo Espírito Santo. E prossegue: chamou um dos servos. Quer dizer, pegou para ler algum dos profetas das Sagradas Escrituras e o interrogou,
procurando saber por que se celebrava essa festa na igreja, da qual ainda não faz parte. E o profeta, servo do pai, responde-lhe: Este disse-lhe: Teu irmão voltou. Como quem dissesse: Teu irmão se encontrava nas extremidades da terra e voltou. Daí a grande alegria daqueles que cantam um cântico novo, porque cantam o seu louvor até as extremidades da terra. Isaías 42:10. E para festejar o retorno dele, que estava extraviado, imolou-se o homem experimentado nos sofrimentos. Era desprezado, o último dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se tapa o rosto, era lançado ao desprezo, nenhum caso fazíamos dele. Isaías 53:3. Todavia, o povo judeu segue indignado até hoje e persiste na recusa de entrar. Quando, porém, houver entrado o universo inteiro dos gentios, o Pai sairá oportunamente a salvar o povo de Israel. E prossegue. Mas o Pai, saindo, começou a pedir-lhe: Porque há de vir o tempo em que os judeus serão chamados abertamente a tomarem parte na salvação do Evangelho, coisa que é simbolizada aqui pelo pai a sair da casa e a rogar ao filho mais velho que entre. Na resposta que lhe dirige o primogênito, há duas questões a destacar. Há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi nenhum mandado seu. Deve-se entender que a fidelidade do filho mais velho estendia-se não a todos os mandados que lhe impunha o pai, mas principalmente àquele que é o primeiro e o mais necessário entre eles, isto é, não ter outros deuses diante do Deus único, Criador de todas as coisas. Êxodo 23. É certo também que o filho mais velho não representa todos os israelitas, mas somente aqueles que jamais trocaram o culto do verdadeiro Deus pelo dos ídolos. Com efeito, embora esse filho possa ter desejado bens terrestres, como o fazem os pecadores, jamais os procurou fora. Todavia, não. Estarei sempre contigo. Salmos 73, 22-23. Mas que cabrito ele já deixou de acolher nos seus festins? Por isso diz: Nunca me deste um cabrito para eu me banquetear. O pecador pode ser representado por esse cabrito. Contudo, não vejo como essa interpretação possa fazer sentido, porque é deveras absurdo pensar que esse filho, a quem o pai dirá: Tu estás sempre comigo, pedisse-lhe que cresce no anticristo. Não acredito, pois que o primogênito possa representar os judeus que hão de alinhar-se ao anticristo. E, ademais, se o cabrito figura o anticristo, como poderia fazer com ele um banquete quem não crê no anticristo? Porém, se o alegrar-se com a morte do cabrito equivale ao alegrar-se com a ruína do anticristo, como poderia o filho primogênito afiançar que esse favor nunca lhe fora garantido, já que todos os seus filhos hão de se regozijar com a sua ruína? Lamenta-se, na verdade, de não ter sido chamado a festejar com o Senhor, porque ele o toma como por pecador. E porque nosso Senhor é considerado um cabrito pelos judeus, que o veem como um violador e profanador do sabá, desconviria que festejassem com ele. As meretrizes da parábola representam as superstições dos pagãos. De fato, o homem que abandonou a verdadeira aliança com o Deus único e passou a viver entre os demônios por causa das paixões vergonhosas a que está submetido, está figuradamente a dissipar os bens com tais mulheres. O pai não repreende o filho como se houvesse mentido, senão que, aprovando-lhe a constância no estar junto de si, convida-o à perfeição de uma vida melhor e mais satisfatória. E prossegue. Seu pai disse-lhe: Filho, tu estás sempre comigo. Que quer o pai dizer quando declara: Tu, o que é meu, tudo o que é meu é teu, como se os seus bens não pertencessem também ao outro filho? Certamente pertenciam, mas os que chegaram à perfeição,
e que já estão como que entrados na imortalidade, possuem todas as coisas como se cada uma delas pertencesse a todos em comum e a cada um em particular. A cupidez faz o coração estreito e tudo macula de egoísmo. A caridade, por seu turno, aumenta e dilata o coração. Mas como é possível que quanto pertence ao Pai também caiba ao Filho? Acaso teria Deus lhe concedido até mesmo o senhorio sobre os mesmos anjos? Se entendermos que por posse a propriedade e o domínio, então a resposta é não, porquanto nunca haveremos de nos tornar senhores dos anjos, embora haveremos de gozar de uma mesma felicidade. Porém, se entendermos a palavra posse, no sentido em que falávamos quando dizíamos que as almas possuem a verdade, não vejo por que não tomar essa expressão literalmente, uma vez que, quando assim nos expressávamos, não queríamos dizer que as almas são mestras da verdade. Por fim, se o sentido próprio da palavra posse não se presta a essa interpretação, deixemo-la de lado, já que o Pai não diz possuis tudo, mas tudo que é meu é teu, sem dar a entender que o filho delas fosse o dono. Com efeito, o quanto possuímos de dinheiro pode ser destinado seja para alimentar nossa família, seja para embelezá-la, ou algo que o valha. E se o filho pode chamar o pai de seu, também poderá chamar de suas as coisas que pertencem a este. É preciso, no entanto, entender que essa posse em diferentes sentidos. Quando alcançarmos a beatitude, far-se-ão nossas as coisas superiores para que possamos contemplá-las, as iguais para o convívio e as inferiores para dominá-las. Pode, então, o irmão mais velho ficar seguro da alegria vindoura,